Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Academia UEA, que estamos de volta, né? O nosso espaço de aprendizado e troca de experiências do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. É uma alegria recebê-los vocês nessa tarde de quarta-feira, especialmente com um tema tão relevante para a gestão da conformidade aduaneira das empresas certificadas. Hoje, nosso encontro tem como tema como proceder após a notificação de malha aduaneira, sendo um operador econômico autorizado. A ideia é promover uma conversa prática, orientativa, sobre o funcionamento da malha aduaneira, um importante instrumento de monitoramento da conformidade, e também um espaço para compartilhar experiências reais de empresas OEAs que já passaram por situações de notificação e adotaram medidas corretivas de forma eficaz. Então, hoje, nós teremos uma programação muito rica e dinâmica. Começaremos com uma exposição técnica da auditora fiscal Luciana Salero, que é uma auditora lá da DSEX de São Paulo. Ela é especialista da Receita Federal e referência nacional no tema de aduana, de malha aduaneira, tá? E, na sequência, a gente vai fazer um painel interativo com representantes de empresas OEAs, que gentilmente aceitaram o convite de compartilhar suas vivências nas notificações de malha. Então, eu passo a palavra para a nossa apresentadora, que vai fazer a parte da malha aduaneira, a Luciana Salero, que vai conversar com a gente. Tenham a todos um ótimo evento e que possamos compartilhar muitas experiências no dia de hoje. Luciana, convido você para tomar o nosso palco aqui do Teams, né, para conversar com os nossos operadores autorizados. Muito boa sorte, o palco é seu. Obrigada, Elaine. Boa tarde a todos. É um prazer grande estar aqui hoje agora com vocês para a gente falar um pouco do programa de malha aduaneira. Eu tenho aqui uma apresentação que é breve, mais para a gente falar um pouco dessa parte técnica, mas vai ser mais num tom de conversa mesmo. E depois a gente vai ter um espaço para poder tirar dúvidas, e o que por acaso não ficar claro na apresentação, a gente vai conversando depois e vai acrescentando. Eu vou compartilhar. Bom, então, para a gente começar a falar um pouquinho do que é o Programa Nacional de Malha Aduaneira, porque muita gente, às vezes, não conhece também quais são os procedimentos que fazem parte desse programa. Eu preparei aqui uns tópicos que a gente vai falar de forma um pouco breve e geral, de qual é o conteúdo que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar um pouco dos objetivos e princípios gerais do programa, e aí, como base para isso, a gente vai usar a referência da Portaria COANA 76, 2020, que é a portaria que instituiu o Programa Nacional de Malha Aduaneira, e vai falar um pouco dos procedimentos que fazem parte da malha aduaneira, que hoje em dia são dois. O mais conhecido, né, o mais comentado, é o procedimento da malha aduaneira propriamente dito, mas a gente vai ver que o programa ele possui dois procedimentos. E a gente vai falar um pouquinho dos dois, como é que funcionam e como que os contribuintes, as empresas podem responder a cada um deles quando recebem, né, um comunicado de malha aduaneira, por exemplo, que é um dos procedimentos. E a gente vai ter um espaço também hoje para falar um pouquinho das dúvidas que vocês trouxeram e das dúvidas que normalmente as empresas costumam trazer para a gente na execução do programa de malha aduaneira. Bom, então, a Portaria COANA 76 de 2020 é a portaria que instituiu o programa, que é o PNMA, significa Programa Nacional de Malha Aduaneira, e é essa portaria que define quais são os procedimentos que fazem parte do programa de malha, que são os dois que a gente vai falar hoje, e também estabelece quais são os objetivos e os princípios gerais do programa de malha aduaneira. Bom, o objetivo do programa, ele já é colocado logo no artigo 1º da portaria, e ele coloca de forma direta que o objetivo do programa é elevar a presença fiscal e a conformidade tributária aduaneira, e principalmente que é feito por meio do incentivo à autorregularização e a utilização de técnicas automatizadas. Então, a gente vai ver que um dos procedimentos, que é o procedimento de malha aduaneira, o principal objetivo dele é
promover a autorregularização por parte das empresas, e aí a gente já vai falar um pouquinho como que funciona esse processo de autorregularização. E aí, para poder cumprir esse objetivo geral do programa, de elevar a presença fiscal e a conformidade tributária aduaneira, o programa ele se utiliza de funcionalidades de tecnologia de alta performance. Então, as empresas, né, e os assuntos são todos tratados em lote. Então, nós possuímos no programa de malha aduaneira tecnologias e ferramentas para poder tratar as empresas em lote, a utilização de sistemas automatizados, e a sua ação é feita por esses dois procedimentos que a gente vai detalhar um pouquinho mais a partir de agora. Então, os princípios gerais do programa, a gente vai ver que esses princípios permeiam os dois procedimentos que nós temos, né, que é a malha aduaneira em si, que é por meio dos alertas, e a FAPA, que a gente vai ver o que significa a FAPA, que são essas duas ferramentas, né, do programa. Essas duas ferramentas seguem esses princípios, que são os princípios de impessoalidade, isonomia, oportunidade e eficiência. E aí, como que isso se aplica nesses dois procedimentos? Primeiro, que a questão da impessoalidade da isonomia é que, por meio do Programa Nacional de Malha Aduaneira, a oportunidade de autorregularização ela é dada a todos aqueles contribuintes que se encaixam naquele tipo de inconsistência ou de irregularidade que foi apontada, né? Se qualquer assunto que for tratado, seja um assunto de classificação fiscal, alguma questão de necessidade de correção de informação que foi inserida na DI, mesmo que isso não implique em alteração de valor de tributos, se um contribuinte receber a oportunidade de fazer autorregularização, sem ter que arcar com as penalidades, né, de multas de infração, todos os outros contribuintes que também estiverem naquela mesma situação, também precisa ter essa mesma oportunidade de promover essa autorregularização sem aplicação das penalidades. E outra característica também que existe para que a empresa possa fazer parte, né, possa entrar e ser tratada com uma das ferramentas do Programa Nacional de Malha Aduaneira, não pode ser alguma operação em que haja suspeita de fraude. O artigo 2º da Portaria COANA 76 exclui. Então, o objetivo do programa é promover a conformidade e tratar, né, dar o tratamento devido com oportunidade de autorregularização. Por isso, não pode ser casos em que exista a suspeita de que haja fraude na operação. E também, né, depois que a empresa recebe a oportunidade de autorregularização por meio da malha aduaneira, né, do recebimento de alertas de malha aduaneira, existe um monitoramento das operações para verificar se houve efetiva mudança de comportamento. Então, como que funciona, né, a aplicação desses dois procedimentos que a gente vai ver, tanto a malha aduaneira quanto a FAPA? Elas, como a gente já falou, né, são ferramentas que incentivam a conformidade das empresas. Então, a gente tem esses dois procedimentos e a aplicação deles, ela ocorre por meio de um emprego gradativo. Qual que é esse princípio? Esse princípio de que as ações mais penosas são aplicadas aos casos concretos, à medida que as menos gravosas se mostram ineficazes. Ou seja, as nossas duas ferramentas que nós temos dentro do programa, ela se inicia com a malha aduaneira, então, que é onde a empresa tem a oportunidade de receber um alerta de que foi constatada um indício de irregularidade, né? Não é que foi uma verificação de irregularidade, na verdade, é um indício de irregularidade. E a empresa, uma vez que ela recebe aquela constatação de indício de irregularidade, ela tem a oportunidade de analisar suas próprias operações e ver se aquele indício de irregularidade se aplica ou não no seu caso concreto. E aí ela tem essa oportunidade de ela mesma fazer a regularização. E aí, como o tratamento é feito em lote, como todas as empresas, né, que se encaixam nesse tipo de indício determinado recebem um alerta, o tratamento dessas empresas também é feito de forma em lote, de forma a considerar a eficiência do processo. E passando para uma segunda fase, dentro do programa de malha aduaneira, seria aplicada o segundo procedimento que a gente vai ver, que é esse de FAPA, que seria uma ação, aí sim, de fato, mais gravosa, para aqueles casos em que não foram regularizados. Então, aqui estão, né, os dois procedimentos que fazem parte do programa de malha aduaneira. A gente tem a malha aduaneira em si, né, que é o encaminhamento de alertas para as empresas. Então, o que seria esse alerta para autorregularização?
As equipes de gerenciamento de risco, elas identificam alguns indícios de inconsistências, então podem ser possíveis erros ou de classificação fiscal, ou de descrição, por exemplo, incorreta de uma mercadoria, uma descrição não suficiente da mercadoria, ou algum tipo de informação que foi inserido numa DI, por exemplo, que foi inserida num campo errado, num campo incorreto, algum benefício, por exemplo, que as empresas tinham direito a utilizar e um benefício, por exemplo, que teve um prazo, né, de encerramento, mas algumas empresas continuaram utilizando o benefício mesmo após o prazo. Então, são alguns indícios de que existem algumas inconsistências. As empresas recebem um alerta, todas aquelas empresas que se encaixam nesse indício recebem esse alerta para que possam verificar se o seu caso concreto se aplica ou não, né, aquele indício, e a partir daí a própria empresa tem a possibilidade de fazer a retificação, caso ela tenha devido a essa retificação, fazer algum pagamento, o recolhimento de alguma diferença de tributo, a própria empresa faz esse recolhimento, e depois, por parte da malha, essa verificação é feito também tudo de forma em lote, de forma a utilizar as nossas ferramentas de eficiência de utilização em lote. Então, para a empresa cair numa malha aduaneira, ela significa que ela esteve entre aquelas demais em que existe o indício do erro. E aí, como a gente já foi falado, são possíveis erros, só que excluindo-se aqueles casos em que existe o indício de fraude. Nesses casos, o próprio setor de gerenciamento de risco já trata de excluir essas empresas para dar o tratamento de forma individualizada e separada. E aí, para aqueles casos em que a empresa ou confirma que existe aquele erro, mas não concorda em fazer a retificação, ou para aqueles casos em que as empresas, por algum motivo, não fazem, né? E consta, ao final do encerramento do procedimento de malha aduaneira, do procedimento de recebimento de alerta, não fazem a regularização, a autorregularização, aí sim passa para essa segunda fase, que é a fiscalização de alta performance. Aí, quais são as características dessa fiscalização de alta performance? Ela é uma fiscalização que ela tem todas as características de uma fiscalização tradicional, né? Que é aquela fiscalização em que ela é aberta, realizada por um auditor fiscal, passa por uma análise. Só que nesses casos em que é possível fazer o tratamento em lote, referente àquelas empresas que não se regularizaram, ou seja, que já constam todos os fatos, né, e a determinação de que existe realmente a necessidade de fazer o lançamento, aí sim é feito, para esses casos, a aplicação da FAPA, que é a Fiscalização de Alta Performance Aduaneira. Para todos aqueles casos em que ainda restar dúvidas ou que ficar algum tipo de controvérsia, né, do que foi afirmado pelo contribuinte ou que não entra em acordo com o entendimento da Receita Federal e que existe a necessidade de mais investigações, de analisar o produto, por exemplo, de fazer uma análise mais aprofundada da documentação, esses casos, no que se refere ao procedimento de malha aduaneira e de PNMA, né, de Programa Nacional de Malha Aduaneira, ele se encerra em âmbito de PNMA, mas ele é continuado, ele é encaminhado de volta ao gerenciamento de risco para que ele seja tratado, aí sim, por meio de uma fiscalização, que é o que a gente considera uma fiscalização mais tradicional, que não é possível de ser realizado em FAPA. Então, assim, esses casos, eles também são tratados, a única diferença é que ele não é tratado no âmbito de FAPA. Então, na fiscalização de alta performance, na FAPA, existem as emissões de termos, os comunicados e os autos de infração, que a única diferença para um auto de infração tradicional é que ele tem a possibilidade de ser realizado de uma forma mais automática, mas também, de qualquer forma, é feito por um auditor fiscal. Mas ele é automatizado no sentido em que a emissão dos termos, o registro, né, os cadastros necessários de lavratura, eles conseguem ser feitos de forma mais automatizada, por já ter sido passado por um processo de malha aduaneira. E aí, dessa forma, ocorre uma ampliação da presença fiscal e da eficiência dos procedimentos fiscais. Então, assim, como a gente estava falando aqui, quando a empresa recebe um alerta para autorregularização, uma coisa que é importante de destacar é que esse alerta, quando a empresa recebe um alerta, e o nome que vem no
no comunicado que a empresa recebe é exatamente alerta. Aí tem alerta e o número do alerta. Esse alerta, ele não configura o início de uma ação fiscal. Então, não é o equivalente à abertura de um procedimento de ação fiscal. Então, o contribuinte, quando ele recebe o alerta, ele apenas recebe um indício de que a empresa dele, né, junto com outras empresas que também estão apresentam aquela possibilidade de indício de erro ou indício de inconsistência, ele recebe, inclusive, uma lista, né, com as operações em que aqueles indícios foram identificados, e ele tem a oportunidade de verificar se aquele caso se aplica às suas operações de forma concreta. Então, é diferente, não é uma intimação para retificação, e sim um alerta para que seja analisado se aquilo se aplica ou não. E uma vez feita a análise por parte da empresa, a empresa tem duas possibilidades de promover essa regularização. Então, se a Receita Federal identificou que existe um indício de irregularidade ou indício de inconsistência, a empresa ela vai verificar, considerando que existe a inconsistência. Sim, eu analisei e vi que realmente houve esse erro que eu não percebi e eu vou regularizar. Então, ela pode fazer a regularização, que normalmente, dependendo do assunto que é tratado, o próprio alerta ele já traz a forma como isso é realizado, ou não. Se ela verificou e viu que aquele caso não se aplica às suas operações, a mercadoria, por exemplo, não é a mesma que é tratada naquele alerta, ou existe alguma particularidade que retira o seu caso concreto daquela aplicação, ela também pode apresentar esses argumentos como forma de regularização àquele alerta. E todo esse processo é feito pelo próprio contribuinte, que ele mesmo faz a retificação no Siscomex, e se for necessário o pagamento de algum tributo, e os acréscimos legais, ele mesmo faz isso por conta própria. Então, aqui algumas características da malha aduaneira, né, do alerta de malha aduaneira. É uma comunicação totalmente realizada pelo portal do ECAC. As empresas, quando recebem um alerta, já vem no próprio alerta o prazo para regularização, que é de 30 dias. Então, nesse período, a empresa tem a possibilidade de revisar suas declarações, revisar suas operações e ver cada uma delas, né, que foram apontadas, se encaixam ou não naqueles indícios. E dentro desse prazo de 30 dias, promover a regularização e retificação diretamente no Siscomex. E aí uma coisa que é importante também, que é algo que também sempre vai já no próprio texto dos alertas, é que, de qualquer forma, a empresa tendo regularizado por meio da retificação da DI ou por meio da apresentação de documentos, como o procedimento de malha aduaneira, ele é um procedimento feito em lote, as análises são feitas em lote, não existe para cada alerta enviado a análise que é feita numa análise de fiscalização de uma ação fiscal. E, como já falado aqui, o procedimento de malha aduaneira, ele não é um procedimento fiscal. Então, as retificações promovidas pela empresa, né, e o material apresentado, ele pode ter sido encerrado em termos de malha aduaneira, em termos de PNMA, só que toda essa documentação e todo o histórico de ação da empresa com relação à malha aduaneira é encaminhada ao setor de gerenciamento de risco, e isso não exclui a possibilidade de que posteriormente haja a abertura de um procedimento fiscal para realmente aí analisar, no caso concreto, a devida aplicabilidade, por exemplo, né, da NCM ou das informações que precisaram ser retificadas. Então, essa é uma informação também que sempre vai nos alertas, o fato de que não exclui a possibilidade de que haja futuramente a instauração de um procedimento fiscal para poder analisar. Isso nos casos em que houve o envio do alerta de malha aduaneira. Nos casos de fiscalização da FAPA, aí sim, quando a empresa passa por uma FAPA, por uma fiscalização de alta performance, aí sim nós temos a ação fiscal propriamente dita, um procedimento de ação fiscal. Então, a partir do momento em que a empresa recebe uma notificação de abertura de procedimento fiscal, que ele pode ser feito, pode ser um procedimento que foi elaborado via FAPA ou via fiscalização tradicional, aí sim o contribuinte ele já está fora da espontaneidade para aquele assunto específico tratado naquele procedimento fiscal. E no caso específico da FAPA, a FAPA ela ocorre em decorrência dos alertas não regularizados, quando já tem por parte da Receita Federal
a convicção, né, de que existe a necessidade do lançamento. E aí, por meio da FAP, é feita a emissão de termos, comunicados, o próprio auto de infração, que ele é feito de forma automatizada pelo auditor fiscal, utilizando dessas ferramentas de geração de documentos, de integração com os sistemas para a realização do lançamento. E aí, nesse caso, sim, aplicam-se as penalidades, porque quando a empresa faz a regularização por meio da malha aduaneira, né, quando ela recebe o alerta, ela não tem aplicação, né, das multas de ofício que teria caso fosse realizada uma fiscalização, que é o caso quando ocorre depois que existe a abertura de uma ação fiscal. E aqui um pouquinho só para a gente ver um pouco do histórico da participação das empresas, as empresas que são OEA, das empresas que não são OEA, no histórico da malha, que está em execução desde o ano de 2000. Então, assim, a gente vê que desde o ano de 2020, desculpa, que desde o ano de 2020 para cá, que foi iniciado o programa de malha aduaneiro, as empresas OEA, elas atuam mais ou menos como de 10% a 13% do total de empresas que receberam alertas de malha aduaneira. Então, por exemplo, a gente vê aqui que em 2024 representou a quantidade de empresas que são empresas OEA, representaram 12% do total dos alertas encerrados no ano de 2024. E em 2023, por exemplo, representou 10%, em 2022, 11%. Antes disso, 13%. Então, historicamente, a participação das empresas OEA no programa de malha aduaneiro tem representado em torno de 10% a 13%. E a gente consegue ver aqui também pelo histórico de regularização que, no decorrer dos anos, a porcentagem de regularização, né, de empresas que se regularizaram, ela costuma ser maior para as empresas que são empresas OEA. Então, a gente vê, por exemplo, aqui que em 2024, no último ano, cerca de 87,6% das empresas OEA que receberam a notificação do alerta, né, o comunicado de alerta, procederam à regularização, em contrapartida a 63% de empresas que não são OEA. Então, assim, historicamente, a gente tem uma porcentagem maior de empresas OEA que realizam a regularização dentro do programa de malha aduaneira. E aqui dentro desses dados, a gente exclui normalmente os falsos positivos, porque quando a empresa recebe o alerta de malha aduaneira, né, lembrando que cabe à própria empresa analisar se aquele indício se aplica ou não ao seu caso concreto, os casos em que a gente vê que realmente aquele caso não se aplica a ela, esses casos são considerados como falsos positivos, né? Na verdade, não é que a empresa não realizou a regularização, simplesmente aquele indício não se aplicava a ela, então ele não entra nesses índices de se a empresa ficou considerada regularizada ou não regularizada. Aí aqui também só uma visão, né, dos valores de recolhimento. O que a gente tem aqui em termos de recolhimento por empresas OEA, a gente vê que representa em autorregularização, né, em valor que foi retificado e recolhido de forma espontânea, equivale a quase 20% dos valores totais regularizados no programa, o que foi feito pelas empresas OEAs. E aqui também a gente, para poder encerrar essa parte da parte mais técnica da apresentação, só para comentar um pouco sobre os caminhos do PNMA, da proposta, né, que foi desde o início do programa, que sempre foi promover, e a gente percebe que isso vem acontecendo, né, pelos números do programa, promover uma mudança de cultura, com abordagens cooperativas e proativas para melhorar a conformidade. E a ideia do programa é continuar avançando para poder ampliar a autorregularização, a possibilidade das empresas terem cada vez em novos temas, né, em mais possibilidades de poder fazer a análise se houve o erro ou não, para elas mesmas poderem promover a regularização, sem a aplicação de penalidades punitivas. E aí a ideia também é, com o tempo, ampliar o programa PNMA, né, o programa de malha aduaneira, inserindo novas ferramentas para que a gente possa ir além e prevenir os erros antes que eles ocorram, inclusive. E o objetivo é sempre continuar evoluindo, né? O próprio alerta de malha aduaneira, desde o início do programa até agora, ele passou por algumas alterações, né? O que a gente considera assim, algumas evoluções, seja de simplificar a linguagem, seja de
aumentar a possibilidade de assuntos e temas a serem tratados para que possa possibilitar às empresas a autorregularização. E é um aprendizado contínuo, né? Aprendendo e aplicando, para que a gente possa fortalecer a eficiência e a segurança do comércio exterior. É isso, da minha apresentação da parte técnica, eu vou parar de compartilhar aqui, ver se está... Muito obrigada, então, Luciana, foi maravilhosa a sua apresentação, então a gente agradece muito a você por essa excelente apresentação e pelos esclarecimentos, né, sobre o funcionamento. Há algumas perguntas no chat, depois, assim, só uma que me veio rapidamente aqui, que perguntaram, por exemplo, quando que ocorre essa seleção para o FAPA, né? É rotineiro? Como que acontece isso, né? Então, se você puder já explicar, a gente já termina essa parte, né? E aí a gente já vai para as demais, que aí eu passo a palavra depois para o Fabrício, que ele termina essas exposições. Combinado. Normalmente, a FAPA, que é a segunda fase, a gente pode chamar de segunda fase dentro de um programa de malha aduaneira. Ela se inicia com o alerta e passa para a FAPA. Normalmente, entre uma fase e outra, a linha como um todo, né, ou seja, o conjunto de empresas que receberam aqueles alertas, elas passam por um processo de análise antes que se possa seguir para a FAPA. Então, como existe esse tratamento em lote, todas as análises de verificação de retificação, verificação de pagamentos, né, caso haja diferença tributária, ela é feita de forma em lote, e a partir daí, para aqueles casos que restaram, que foi verificado que ou não apresentaram a sua justificativa de que não se aplica ao seu caso concreto, ou que não regularizaram o que tinha que regularizar, não fizeram o pagamento, a retificação, esses casos seguem para análise de FAPA ou não. Essa análise, se cabe ou não FAPA, ela é feita de acordo com os critérios de é possível, a partir do que a gente já tem aqui, para essas empresas, já existe a convicção de que cabe o lançamento. E na maioria dos casos, a gente pode ver que sim, por exemplo, todas aquelas empresas que restaram, por exemplo, que passaram o prazo do benefício, continuaram usando e não se regularizaram com relação àquelas operações pós-prazo do benefício, a gente já tem todo o material para poder caracterizar a infração e realizar o lançamento. Se por acaso, se é um caso de classificação da mercadoria, em que a empresa apresentou parte técnica, apresentou argumentos que justifiquem o não cabimento, por exemplo, da NCM, que a NCM pretendida pela Receita Federal, para aquele caso, se existe alguma dúvida, esse caso não pode ir direto para a FAPA, e aqueles casos que não são possíveis de se ter a convicção do lançamento, eles são encaminhados para a unidade de gerenciamento de risco, e aí sim a unidade de gerenciamento de risco vai tratar aquele assunto, só que não em FAPA, né? Não vai ser por meio da utilização do sistema automatizado para gerenciar os comunicados, a integração com os sistemas, mas ele ainda assim é tratado, só que de forma individualizada por meio de uma fiscalização tradicional. Ah, legal, ótimo. Muito obrigada, Luciana. Não vai embora, né? Que a gente vai ter ainda o nosso painel, você vai ser chamada de volta. Mas antes disso, nós vamos para uma nova etapa aqui na nossa Academia UEA. Só lembrando que a gente está com quase 1.000 pessoas ao vivo aqui com a gente, né? Então, são quase 990 pessoas. E eu agradeço demais a todos vocês que se dispuseram a estar aqui nessa tarde com a gente para estar adquirindo esses conhecimentos sobre malha aduaneira. Então, na sequência, a gente dará início a um painel interativo que contará com representantes de empresas que são certificadas no programa UEA e que gentilmente aceitaram o convite de compartilhar suas vivências e aprendizados no âmbito da malha aduaneira. Então, eu vou chamar para fazer parte aqui do nosso painel a Cileide, né, e o Rafael. Então, são dois representantes de empresas que já trabalharam, né, recentemente aí no processo de malha aduaneira e que vão contar suas experiências para nós. O auditor Fabiano Diniz, ele vai estar com a gente moderando, né, que ele é o auditor fiscal e chefe do Centro Nacional
de operadores econômicos autorizados vai estar conduzindo esse painel que vai estar moderando toda essa conversa com esses operadores, tá? Então, nossos convidados vão compartilhar como conduziram suas regularizações após a notificação de malha, quais foram os principais aprendizados nesse processo e de que forma o programa OEA pode apoiar as empresas na manutenção da conformidade aduaneira. Além disso, teremos também a participação do analista de gestão de OEA, Fabrício Foz, da Braskem, que ele é um representante do Fórum Consultivo, que trará as principais dúvidas enviadas pelas empresas por meio do formulário que nós fizemos durante essa semana, né? Eu tenho certeza de que essa troca, né, de informações será muito rica e prática e vai nos ajudar a compreender como transformar as notificações de malha em oportunidade de aprimoramento dos controles internos e fortalecimento da cultura de conformidade. Então, Fabiano, passo a palavra para você conduzir esse painel. Boa sorte. Ok, obrigado, Elaine. Boa tarde a todos. Uma satisfação voltar ao Academia OEA. Faz tempo que a gente não realizava uma sessão da Academia OEA, que para a gente é muito importante, né? Porque é uma forma de compartilhar experiências e aumentar as informações e orientações para o público OEA que quer buscar a conformidade, né? E o tema de hoje é um tema muito relevante quando a gente trata de conformidade aduaneira, né? Por isso que a gente quis voltar com esse tema, que é o tema da malha, né? Que a malha aduaneira nada mais é do que uma oportunidade, né, dada pela aduana de permitir a autorregularização antes do início do procedimento fiscal. Isso aí a literatura, né, que fala de gestão de risco de conformidade indica essa ação, né, como fomento da conformidade, né, e a gente está andando nesse caminho, né, um caminho que já foi percorrido pela administração tributária, né, então todo mundo aqui faz a declaração de imposto de renda e sabe muito bem o que é a malha do imposto de renda, e mais recentemente a aduana veio também nessa mesmo sentido, então é um programa muito importante, né, que a gente acredita muito no sucesso do programa, como caráter orientador e mostra essa mudança de forma de atuação da Receita. A gente tem discutido muito isso internamente, inclusive o mapa estratégico da Receita Federal tem mudado recentemente, né, no sentido de deixar cada vez mais claro que a função da Receita não é só autuar. A função da Receita é orientar, é incentivar os bons operadores a fazer o correto. Então está lá na nossa missão estratégica, fomentar a segurança da cadeia logística, a facilitação do comércio exterior e ampliar a conformidade tributária aduaneira. Eu lembro que quando eu entrei na Receita 20 anos atrás, lá na academia nossa, a função do auditor é autuar. A função do auditor é punir, né? E hoje, isso aí fez parte da cultura, né, da figura do leão, e hoje não é mais isso. É isso também. É isso com aqueles que merecem a autuação, mas aqueles que querem buscar a conformidade, o nosso papel é orientar. Então, acho que o programa da malha casa com o programa OEA no sentido de que fomenta mais um instrumento da Receita para ampliar a conformidade tributária aduaneira, mas eles não se confundem, né? Então, a malha aduaneira é exclusiva para a empresa OEA? O OEA é a malha? Não, são programas distintos, né? A malha é destinada para todos os operadores que não tenham casos de fraude. Então, a Luciana votou muito bem, casos de fraude está excluído. Então, os demais que não são fraudulentos, né, que não caracterizam operações com indícios de fraude, podem receber notificações de malha, né? Então, inclui as empresas OEAs. Só que as empresas OEAs, elas têm um compromisso, né, por ter compromisso com a gestão de risco, né, a gente espera mais das empresas OEAs. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo da coordenadora de malha, né, informar que os OEAs recebem menos notificação do que os não OEAs, mostra que as empresas OEAs elas incidem em menos alerta de risco, que a performance dos OEAs é maior do que as dos não OEAs, né? Então isso é um objetivo nosso, que haja diligência, né? Então a gente cobra das empresas um processo de gerenciamento de risco que vise, detectando indícios de risco, busque a autorregularização e evite o cometimento daquelas infrações no futuro.
evitar a reincidência, né? Então, eu acho que é nisso aí que também difere um pouco, né? O objetivo da notificação de malha, do alerta de malha é buscar a autorregularização. O objetivo do programa OEA é, além da autorregularização, uma mudança de comportamento que evite que aquele problema aconteça no futuro. E é nisso que a gente entra cobrando, acompanhando e auxiliando as empresas do programa OEA. Então, o resultado das notificações de malha é acompanhado pelas nossas equipes de certificação e monitoramento. Então, quando uma empresa quer ser certificada, a gente olha lá quantas alertas de malha foram recebidos. E o que a empresa fez após o recebimento desse alerta de malha, né? Então, se a empresa não fez nada, será que o processo de gerenciamento de risco dela está ok? Né? Se a empresa tomou uma ação e ela mostra, eu recebi isso daqui, eu não só autorregularizei, como eu também mudei o meu processo para isso não acontecer depois, ou se não, eu recebi a notificação de malha, mas eu fiz uma autoavaliação, o alerta não procede. O meu procedimento de risco está convicto de que não há problema nenhum. Ok, você foi diligente, né? E, inclusive, esse retorno é importante para a equipe de malha, porque eles caracterizam isso como um alerta enviado, que é um falso positivo. E a gente vê muito isso nos resultados das empresas OEAs, que a quantidade de falsos positivos, a quantidade de justificativas é maior, né? E, consequentemente, o encaminhamento para o FAPA, que é a etapa seguinte, nas empresas OEAs, é muito pouco ou até nulo recentemente. Que mostrando o quê? Que existem muitos alertas que as empresas justificam ou se autorregularizam, ou seja, não há necessidade de encaminhamento para fiscalização. Então, o nosso objetivo é que a gente espera das empresas diligência, né? Então, a gente até já teve um caso, né, que a gente recebeu, a gente acompanhando quais empresas reais que não responderam malha. A gente recebeu lá algumas. A gente entrou em contato, a equipe de monitoramento entrou em contato com a empresa, por que você não respondeu a malha, né? Onde falhou? E a empresa simplesmente ela não estava acompanhando as notificações lá no site da CAC. Uma coisa boba, ou seja, ela não teve intenção de não responder, ela simplesmente não estava atenta ao canal onde essas mensagens chegam. E assim que a nossa equipe entrou em contato com ela, ela já foi totalmente diligente, já fez uma autoavaliação e já deu uma resposta. E aqui isso é o que a gente espera, né? Então, acho que a nossa mensagem é isso, os programas se complementam, né? Apesar de não serem idênticos, e o programa OEA fomenta que as empresas tenham um comportamento diferenciado dos não OEAs, né? A gente mede o comportamento do OEA versus o não OEA em vários indicadores nossos, e o da malha aduaneira é mais um, né? Eu vejo muita discussão interna sobre a questão de uso de análise massiva de dados, inteligência artificial. Então, eu acho que a tendência é que esses dados analisados de uma maneira mais rápida aumentem, né, a detecção de inconsistências, aumentem os alertas, né? Eu tenho certeza que o resultado disso deve vir para orientar empresas que buscam conformidade. Então, um caminho poderia ser, vou buscar um monte de alerta com inteligência artificial para aumentar a atuação, né? E o caminho que se discute internamente, não. É, com base disso, aumentar o programa de malha aduaneira, enviando mais alertas, né? Então, a gente incentiva que quanto mais alertas sejam enviados para os OEAs, melhor, né? Porque a gente confia que eles vão ter uma ação de mudança de comportamento, né? Substituindo a fiscalização que as empresas OEAs, que a gente acredita que a grande maioria quer evitar, né? E a Receita também quer evitar. A Receita tem uma constante discussão em busca de evitar o litígio, né? Então, eu acho que a malha aduaneira reflete muito isso, né? Uma atuação cooperativa, né? De diálogo, né? Oportunizando as boas empresas a tomarem ações para evitar um início de ações litigiosas, né? Que é ruim para todo mundo. Tá bom? Então, essas são as minhas considerações. Eu queria deixar a palavra, então, agora para os nossos convidados, né, que vão dizer na prática, né, como que foi essa experiência de receber a notificação de malha e na qualidade de empresa certificada no programa, qual foi
a medida adotada, né? Como que isso vocês receberam, o que vocês fizeram, qual foi o resultado, né? Então eu passo a palavra aí primeiramente para a Cileide, né? Cileide, representante do Fórum Consultivo, né? Pela Foxconn, com grande atuação aí no programa. Cileide, conta para gente como que foi a experiência da Foxconn nesse processo. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar a nossa experiência. Eu acho essa metodologia, esse programa adotado pela Receita Federal e pelo governo de malha aduaneira é algo muito, muito importante para as empresas, porque eu entendo que as empresas idôneas, elas não querem errar, mas elas erram. Então, quando a gente tem algum alerta, a gente vai correr para corrigir isso daí, como você mesmo mencionou, Fabiano, porque a intenção de uma empresa certificada OEA é estar completamente conforme a legislação. Mas todos os nossos processos envolvem muitas pessoas. Então, quando a gente vai fazer um processo, uma importação, ela envolve o departamento de cadastro de materiais, ela envolve a engenharia, ela envolve o departamento de compras, ela envolve o comércio exterior. Então, envolve uma série de departamentos. E são pessoas trabalhando. Então, erros podem acontecer. E a gente está aqui para corrigi-los, para deixar o processo mais conforme. Eu queria apresentar um pouquinho só da minha empresa, pode ser? Para que vocês saibam, né, o que a minha empresa faz. Deixa eu ver se eu vou conseguir, Fabiano. Vamos lá. Então, a Foxconn, ela é uma empresa de origem taiwanesa. Ela, no Brasil, ela tem cerca de 5.000 colaboradores. Nós temos 3 unidades de negócios, 3 empresas, né, CNPJs matriz dentro temos dentro no Brasil. Então nós temos uma que é a Foxconn Brasil, onde ela tem 4 unidades de negócio, porque a gente aqui a gente é separado por unidade de negócio. Eu tenho o cliente A numa unidade, o cliente BC na outra, o cliente DE na outra. Então, ela é separada por unidades de negócio com administrações distintas. Então, se nós olharmos aqui nessa apresentação, eu vou te falar que eu tenho 4 departamentos de logísticas distintos dentro da Foxconn Brasil, 1 dentro da Fênix e 2 dentro da Foxconn MOBG. Então, são muitas pessoas envolvidas em todos os processos. Em Jundiaí, nós temos 2 sites. Um site faz somente um cliente exclusivo, porque é exigência do cliente, e o outro site, ele compartilha diversos clientes e tem 3 unidades de negócio. Nós temos uma unidade em Santa Rita, em Minas Gerais, com diversos clientes, e nós temos uma outra unidade em Manaus, 2, na realidade, matriz e filial, né? Em Manaus, uma com cada... a matriz com determinados clientes e a filial com outros clientes. E esses são os nossos produtos. Então, a gente fabrica os principais celulares que vendem no Brasil, as principais marcas de notebook, a gente monta, né? Placas, placa-mãe, placas-filhas, as principais placas, terminais óticos, roteadores de internet, a parte de transmissores de gases, a parte toda de equipamentos de telecomunicação, servidores de grande porte, somos nós que fabricamos também. Esses streamings aqui de TV somos nós, módulos Wi-Fi, computadores desktop e cabos também somos nós. Espera aí que agora eu tenho que voltar aqui e parar de
a exibição. Então, a Foxconn ela é certificada nas unidades de Jundiaí, São Paulo, e na unidade de Manaus. Ela tem a certificação conformidade. E a unidade de Jundiaí ela é certificada desde 2017 e a unidade de Manaus ela é certificada desde 2024. Então, o princípio, né, da Foxconn é a transparência. Essa transparência do programa EA é algo que a gente coloca bastante aqui dentro na empresa, que a gente a transparência gera confiança. Então, temos que ser transparentes junto ao governo para que a gente tenha aí o retorno que a gente espera, a confiança do governo, para que a gente possa corrigir nossos processos, melhorar nossos processos e ter um comércio exterior mais seguro no Brasil. Nós recebemos, nós já fomos, já recebemos malha aduaneira em 3 situações. Eu vou comentar sobre a última situação. Nós recebemos o comunicado, o alerta, né, de malha. Esse alerta, ele dizia que algumas de nossas importações com determinado NCM, ele tinha estava sem o recolhimento do ex-DPI, porque quando a gente tem a NCM, ela determina o recolhimento de IPI de 7,5%. Só que se nosso produto se enquadra dentro do ex-IPI, ele passa a ser 15% e não 7,5%. Diferente do ex-tarifário, que é um benefício onde a gente tem redução de alíquota, no ex-IPI a gente tem um acréscimo de alíquota. Então, alguns produtos, a Receita identificou na malha que estavam sem o recolhimento dos 15% e eles acreditavam que a Foxconn tinha que recolher a alíquota maior porque se enquadrava dentro do ex-DPI. Nós fomos verificar todos esses produtos e constatamos que alguns, de fato, nós erramos quando emitimos a DI e que outros nós não cometemos o erro, era correto mesmo estar fora com a alíquota normal e não com a alíquota acrescida. O problema que a gente viu dos que a gente errou, né? O que a gente errou, a gente viu que nós temos aqui um sistema que faz a classificação fiscal. Então, é um fluxo. A engenharia coloca a informação no sistema, vai para o classificador, coloca a informação do produto, vai para o classificador olha qual NCM se enquadra melhor, e se tem CES, NVE, ex, IPI, ex, DI, ele vai indicando. Acontece que para a indicação de ex-DPI, ele precisa colocar um flag, clicar lá no sistema e colocar um flag. E na descrição, ele coloca também a informação do ex-DPI. Em alguns produtos que foram apontados, a gente tinha a informação na descrição, mas a pessoa esqueceu de clicar no flag. Então, quando ela não clicou no flag, o meu sistema não entendeu que a alíquota era majorada. Então, por isso que a gente deixou de recolher a alíquota correta. Então, uma situação foi essa. Uma outra situação foi que realmente o classificador não identificou que era, no primeiro momento, que tinha a alíquota majorada. Então, nem na descrição tinha informação e nem no flag. Então, a gente conversou de novo com o classificador, conversamos com a engenharia, para que essa situação não ocorra, para que prestem atenção quando for fazer o preenchimento do sistema da forma correta e também que fiquem mais atentos para realmente classificar da forma correta. A NCM estava correta, mas a aplicação da alíquota não. Então, isso daí envolveu o levantamento, o pessoal da engenharia levantou
a parte que eles fizeram a classificação no sistema. O pessoal da logística levantou todas as informações, as DIs, verificaram dentro da DI se realmente não tinha sido considerada alíquota. Então, nós fizemos todo o levantamento, não é só um departamento. O departamento fiscal também verificou a parte da legislação de IPI. Então, a gente trabalhou em conjunto para fazer esse levantamento e para conseguir responder para a Receita Federal o que aconteceu, o porquê tivemos esse problema, quais as ações que a gente tomou para melhorar isso. Uma outra ação que a gente também entrou aqui é um desenvolvimento para que a gente tenha, que o nosso sistema faça essa verificação para fazer, através de inteligência artificial, uma verificação de itens que tem e itens que não tem, para a gente verificar, porque hoje a gente analisou da NCM que a Receita colocou para responder para a Receita. Mas nós já aproveitamos e estamos fazendo a análise do todo, do meu banco de dados todo. Então, eu não vou pegar só essa NCM. Eu peguei, a princípio, só essa NCM para dar tempo para responder nos 30 dias. Mas agora a gente já está trabalhando com a análise de todos os produtos que podem ter ex-DPI, para ver se nenhum deles tem o classificador cometeu a mesma falha de não colocar o flag, por exemplo. Então, a gente vai fazendo essa busca. E eu acho que o recebimento da malha é algo... Eu não encaro como algo negativo, eu encaro como algo positivo, porque nos dá a oportunidade de corrigir, nos dá a oportunidade de melhorar. Então, eu falo que isso é uma crítica construtiva, a malha aduaneira é uma crítica construtiva. Então, toda crítica construtiva, ela é muito bem-vinda. E a gente aqui na Foxconn, a gente valoriza muito isso e agradece muito o fato dessa mudança de conceito, mudança de pensamento da Receita Federal, de não ser só punitiva, de ser parceira da iniciativa privada, porque se a gente não trabalhar junto, iniciativa pública e privada, o Brasil não vai crescer, o comércio exterior do Brasil não vai evoluir. Então, nós precisamos, sim, ter um trabalho conjunto. E as empresas que realmente têm interesse em seguir dessa forma, em fazer a coisa certa, não vai achar ruim de receber uma malha aduaneira. Pelo contrário, vai agradecer e falar obrigada por esse alerta. Não tinha percebido que eu podia errar nessa situação. Então, é isso que eu queria colaborar com vocês. Não sei se você tem alguma pergunta, Fabiano. Não, legal, Celede, obrigado pela experiência, né? Eu acho que isso mostra, né? Acho que, não sei se a Luciana, né, que é responsável da malha, já tinha ouvido um relato assim das empresas que receberam malha, mas é muito legal ver que vocês atuaram para fazer uma autoavaliação e verificar o que vocês têm a melhorar para evitar que isso aconteça, inclusive com outros tipos de mercadoria, né? Ou seja, o foco não foi apenas autorregularização, mas também melhoria de processo para evitar isso no futuro, que vai muito na linha, né? É isso que o programa OEA tem como princípio. Tenho só uma dúvida antes de passar para o Rafael, um pouco de ordem mais operacional. Você citou que algumas, em relação aos alertas, vocês concordaram que havia inconsistência com uma das inconsistências apontadas e com outras vocês não concordaram, né? Como que foi esse processo de comunicação com a malha aduaneira? Vocês responderam por e-mail, o que vocês autorregularizaram, o que vocês não concordaram, vocês também informaram com e-mail, vocês tiveram retorno sobre esse posicionamento de vocês, né? Porque no procedimento lá eles encaixam, quando há uma justificativa, a possibilidade de ser considerado falso positivo. Vocês tiveram algum retorno, se foi considerado um falso positivo, ou seja, se foi encerrado? Como foi essa comunicação? Não, é algo recente.
Então, nós fizemos toda a comunicação através do ECAC, que é a ferramenta oficial, né? Não temos um e-mail para a gente comunicar o que a gente está fazendo, então toda a comunicação foi feita através do ECAC, apresentamos aí uma petição com uma resposta e evidências do que a gente fez, ou seja, recolhimentos, a diferença dos recolhimentos, a gente colocou a documentação lá para evidenciar, a gente colocou o produto que não se enquadrava no que a Receita estava solicitando, a gente mandou uma explicação técnica do produto, explicamos o que era o produto e por que ele não se enquadrava. Então, a gente entrou com mandamos essas informações, mas como essa malha é algo recente, nós não tivemos nenhum retorno. De outras malhas, a gente recebe a informação. Olha, agora eu vou responder uma coisa para você que eu não sei, não lembro se eu recebi o retorno das outras falando que concluiu ou não, porque em outras situações eu também tive a mesma, em outra malha eu também tive a mesma situação. Eu tive itens que se enquadravam e itens que não se enquadravam, mas eu não recebi nenhuma intimação dos que não se enquadravam, que discordaram de mim. Então eu acredito que deve estar tudo certo. A gente vai ter uma sessão de encerramento onde a Luciana vai voltar, é o momento de você questionar isso para ela. Tá bom, tá bom? Joia, então obrigada. Vamos passar agora para o Rafael. Rafael, que é responsável, ponto de contato, responsável pela Sumitomo. Então, Rafael, como é que foi a experiência de vocês? Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Cileide, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco em nome da Sumitomo. Foi muito interessante, que eu acho que o que a Cileide vivenciou, a gente vivenciou também aqui na Sumitomo, encarar a malha aduaneira não como algo punitivo, mas sim como uma oportunidade, sim realmente o canal, né? É a maneira correta da gente verificar os fatos. Nada mais justo e mais correto do que realmente analisar. Então, quando tem um olhar externo, que é o olhar da Receita Federal para os nossos processos, é nada mais bacana a gente realmente revisitar os nossos processos, reavaliar e realmente analisar como ocorreu. No nosso caso, realmente teve uma análise apurada da empresa, porque a análise de uma classificação fiscal ela não é uma análise única e unilateral, ela é uma análise em conjunto com a área técnica, a área fiscal, todos que têm envolvimento com essa classificação da mercadoria. Então, o trabalho em conjunto com a parte tributária, a parte jurídica, a parte técnica é bem bacana. A nossa malha aduaneira realmente foi um questionamento sobre uma classificação incorreta, e após a análise técnica, química do produto, a gente realmente avaliou que era procedente, tá? Era procedente e a gente seguiu realmente com a autorregularização e com o recolhimento dos tributos que não foram recolhidos na época, tá? Mas ela não para por aí, não é só aquela lista que vem lá na malha aduaneira, no alerta que fica, né? Então, para a gente fica o compromisso de, além de regularizar tudo aquilo que está sendo questionado pela Receita Federal, todos os embarques posteriores, todos os processos posteriores, toda a mudança da dinâmica realmente para a liberação de carga e realmente avaliar que aquela classificação que a Receita realmente indicou no alerta, no nosso ver, era a classificação correta, né? Então, como a Cileide falou, é passível de justificativa. No nosso caso, a gente entendeu que realmente não tinha justificativa plausível para a nossa classificação utilizada na época, então nós optamos por fazer autocorreção e avaliação e recolhimento dos impostos, tá? Só vou passar um pouquinho um breve histórico da Sumitomo para compartilhar com vocês. Só um minutinho. Então, vou falar um pouquinho da Sumitomo Rubber. Nós estamos aí há 14 anos no Brasil. É uma empresa de origem japonesa, né? O nosso foco é a produção de pneus automotivos. Temos aí algumas filiais subsidiárias ao redor do mundo. Estamos localizados aí no Paraná, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, mas temos uma base comercial em São Paulo. É a nossa única fábrica realmente em Fazenda Rio Grande. Nosso grande
nosso grande movimento de cargas de importação, praticamente 99% via portos do Paraná, e exportação via portos do Paraná e Santa Catarina. Aí nós temos aí uma dinâmica um pouquinho da empresa. Nossa fundação foi em 2011, né, a pedra de fundação em Fazenda Rio Grande, e aí nós já estamos há 14 anos, desde o início da produção, começou em 2013. Uma área total de 157 mil metros quadrados, estamos aí com a produção diária de 25 mil pneus, e colaboradores, nós estamos aí com uma média de 2.200 colaboradores aqui na fábrica. Um pouquinho da vista aérea da Sumitomo, nós temos aqui a parte da armazém de logística, a parte administrativa fabril e a parte de pré-fabricação dos pneus, né? Essa é um pouquinho da visão da Sumitomo. Com relação às certificações, nós somos certificados OEA Segurança, certificação número 216, certificados desde 2018, OEA Conformidade 310, desde 2019, e OEA Integrado CSEX, que nós aderimos em 2024. Dentre as outras certificações que a gente tem, são em certificações técnicas, desde ISO, TISAX, de informação, segurança da informação, IATF, né, a cadeia de fornecimento de montadoras. Então, a Sumitomo, ela preza muito por essa questão da qualidade e certificação dos seus processos e seus produtos. Nós somos detentores no Brasil das marcas Dunlop e Falken, que são as linhas Premium, e da marca Sumitomo Tires, que é uma marca associada. Então, o nosso foco é foco em produção de pneus automotivos, tanto de carros de passeio como de veículos pesados. E um dos lemas que nós levamos aqui dentro da Sumitomo é essa frase que em toda reunião nós finalizamos, que é segurança sempre. E é com essa frase, segurança sempre, que a gente olha para os nossos processos de comércio exterior de uma maneira bem cautelosa, né? A segurança sempre não é apenas, não são apenas duas palavras. É um compromisso que nós temos enquanto empresa, enquanto Sumitomo, enquanto a nossa filosofia com a segurança da cadeia logística. Deixa eu parar aqui a apresentação. E essa é a dinâmica da Sumitomo. Como a gente conversou, quando recebemos a notificação, né, toda a equipe da Sumitomo se reuniu para avaliar e nós chegamos na conclusão que realmente era procedente o questionamento da Receita. Nós optamos pela autorregularização, recolhimento dos impostos, que era realmente o procedimento correto, que nós deveríamos ter adotado lá atrás, mas como a Cileide falou, nós também adotamos aqui no Sumitomo a nossa programação agora em novembro, finalizar uma revisão geral de todos os produtos. Então, o nosso compromisso como OEA não é ficar apenas no alerta, é realmente reavaliar toda a cadeia logística, e quando a gente fala de uma pequena oportunidade, um alerta, a gente olha isso como um alerta para todos os nossos processos. Então, realmente, serviu de oportunidade novamente para revisitar a classificação fiscal. Nós adotamos medidas de segurança, que é nenhuma importação entra no Brasil, nos nossos processos, sem que tenha uma avaliação técnica de classificação fiscal. Então, isso realmente muito importante. Não é permitido pelo nosso Departamento de Comércio Exterior. Então, a gente faz aí uma barreira, uma barreira interna para que isso não venha causar problemas futuros, né? A gente está muito forte, muito focado de tentar mitigar possíveis erros e evitar possíveis penalidades futuras. Perfeito, Rafael. Obrigado pela apresentação. Eu acho que fica cada vez claro com a fala de vocês que o processo, né, o fluxo de importação é bastante complexo, são muitas mercadorias, muitos tipos de itens, a legislação aduaneira é complexa, então é normal que haja inconsistências, falhas, né? Nós sabemos disso, então a gente defende muito. O OEA não é o santo, o OEA é aquele que tem compromisso com a santidade, digamos assim. Então é o que vai buscar a melhoria, né? Então é nessa linha que vocês estão falando aí, é o que a gente acredita, então não tem problema receber malhas, né? Mas
o que a gente espera é que, ao receber as notificações de malha, os alertas de malha, haja um comportamento diligente. A minha pergunta era sobre como que foi recebido internamente, né, até pela alta administração, porque normalmente reconhecer, né, o indício como algo que procedente, né, normalmente gera uma autorregularização, um passivo. Isso como que isso é entendido pela alta administração? Porque muitas vezes assim, a mercadoria já foi importada, já está pago, né? Mas não, o que a gente defende é que empresas que a gente confia, a gente vai transferir um controle de zona primária, que é mais oneroso, para um controle de zona secundária, um controle a posteriori, né? Depois que a mercadoria foi desembaraçada, né? E o que a gente está fazendo aqui é um exemplo tipicamente disso. A mercadoria foi menos inspecionada, né? Então isso não teve menos controle, acreditando que caso haja um indício, haverá um comprometimento da empresa em buscar a autorregularização e evitar a reincidência. Essa lógica está clara dentro da empresa, né? Ou houve algum tipo de resistência? Porque eu acho que a ter clareza nessa lógica reforça a decisão da empresa de manter a empresa dentro de um programa de conformidade como um programa OEA, né? Então, eu acho que tem uma relação interessante aí. Eu queria que contasse como que repercutiu internamente o recebimento da notificação do alerta de malha. Quem vai falar, você ou eu? Pode falar. Pode ser para os dois. Quer começar, Cileide? Pode falar. Então, obrigado. Eu vou confessar para você, Fabiano, que para nós, dentro da nossa cultura empresarial da Sumitomo, não tivemos resistência, né? Nós vemos uma cultura japonesa onde a legislação é prioritária. Então, para nós foi muito mais tranquilo. Óbvio que não é confortável para nenhuma empresa ter que assumir impostos, multas, juros e posterior, mas a nossa empresa, nossa alta direção, eu digo até pelo presidente, ele sempre optou por regularizar, né? A Sumitomo nunca olhou como isso como uma oportunidade errônea ou algo do tipo, né? Todos os expatriados que nós temos aqui, toda a autodireção sempre nos deram suporte para que isso fosse realmente efetivado. Um outro ponto bem importante, e quando a gente fala de certificação OEA dentro da Sumitomo, ela tem uma relevância muito grande entre outros níveis gerenciais. Então, todos conhecem a importância da certificação OEA para a empresa, né, desse relacionamento, desse compromisso que nós temos com a dona brasileira. Então, eu digo que a palavra OEA é uma chave que abre portas aqui dentro, né, porque todos entendem da seriedade do compromisso dessa certificação. Então, para a autodireção da Sumitomo não teve resistência, né? Nós só fizemos um cronograma de como nós regularizaríamos dentro do prazo estipulado e realmente foi executado. Nós não tivemos nenhuma resistência. Nós tivemos, inclusive, assinaturas, aprovações, né? Então, realmente confiando naquilo que realmente a gente levou de análise, que realmente era procedente e para a gente poder regularizar a nossa situação. Legal, obrigado. A pergunta não estava no script, né? Então, fico feliz que a Cileide se manifestou, quer contribuir. Cileide, por favor. Aqui dentro, eu tive que conversar pessoalmente com 5 diretores distintos, porque, como eu disse, tem unidades de negócio distintas. Eles não gostaram de saber que a gente errou, porque fica sendo um prejuízo da empresa, porque nós somos montadores, tá? Assim como montadoras de veículos, nós somos montadores de equipamentos eletrônicos. E toda vez que a gente compõe um preço e passa para o cliente, a gente não tem um custo extra. Nesse caso, que não foi identificado que aquele item tinha uma majoração de alíquota, eu não coloquei essa majoração de alíquota no preço da minha mercadoria quando eu vendi para o cliente. Então, esse é um prejuízo Foxconn. É um prejuízo da nossa empresa. A gente não vai voltar para o cliente e falar: olha, cliente, eu errei, então agora você paga essa diferença de impostos. Não, eu já fechei o preço, já falei, ele já pagou e acabou. Então,
não é uma situação confortável, é uma situação que a diretoria pega bastante no nosso pé, porque eles querem que regularizem, todos eles aprovaram a regularização, querem que regularizem, mas daí eles pegam no nosso pé danado para que não volte a acontecer isso, entendeu? Então, eu acho que isso a Receita fica até feliz de escutar, né? Porque daí a gente tem mais gente pressionando para que a gente não repita o mesmo erro. Né, exatamente. Então você tem mais argumento para justificar que você precisa implementar controles para evitar que esses problemas aconteçam, contando também que você vai ter uma redução de custos por conta da fluidez que a Receita busca dar a essas operações. Muito legal. Bom, vamos passar para o próximo bloco, né? Então eu queria convidar o Fabrício Foz. O Fabrício é representante e ponto de contato da Braskem, né? Então, a ideia dessa sessão da Academia OEA era dar um caráter mais de diálogo, né? A gente recebeu algumas contribuições dizendo que as outras academias estavam... a gente não teve muito tempo para debates e responder perguntas, então essa academia de hoje foi visando dar exatamente esse caráter de diálogo, né? Então a gente enviou perguntas antecipadas, né? E essas perguntas antecipadas foram consolidadas pelo Fabrício, né? Então agora é o momento de disparar essas perguntas, né? Para que o pessoal que mandou saibam as respostas. Então também convido aí para interagir esse painel a Luciana. Pronto, estamos todos a postos aí. Então, por favor, Fabrício, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Ótimo estar aqui com vocês, compartilhando as dúvidas aí de todas as empresas OEA que foram recebidas através do Fórum Consultivo. E a primeira pergunta que a gente tem aqui, eu vou passar para a Luciana, eu acho que tentando construir aqui uma historinha aí na cabeça de todo mundo, que seria no sentido de qual é a principal finalidade da malha aduaneira para o comércio exterior brasileiro, Luciana? Fabrício, a gente chegou a falar um pouquinho disso na apresentação, mas eu acho que o que a gente poderia falar que é o principal objetivo é proporcionar a conformidade por meio da autorregularização. Esse é o principal objetivo da malha, né? Trazer as empresas para a conformidade, dar a possibilidade da própria empresa verificar, né, aquela inconsistência, o erro, para que ela possa corrigir esse erro sem aplicação das penalidades, né? Se a gente pensar aqui, se tiver, por exemplo, uma diferença tributária em decorrência desse erro, se fosse aberto um lançamento, né, um auto de infração diretamente, a empresa incorreria, além da diferença tributária, a multa de 75% dessa diferença, né? Esse acréscimo. Então, da oportunidade mesmo, a gente, por meio da malha aduaneira, como as empresas têm um tratamento em lote, né? Todas as empresas que têm a possibilidade de ter incorrido naquela inconsistência, naquele erro, recebem essa oportunidade, analisam a sua, né, se o seu caso concreto se aplica ou não àquela inconsistência, e elas, por conta própria, realizam a regularização. E os controles disso também são feitos de forma automática, né? A verificação se houve recolhimento, se houve retificação, ela também é feita por meio das ferramentas da malha aduaneira de eficiência, que são ferramentas de tratamento automático. E aí até já aproveito para responder aquela pergunta da Cileide, do comentário, se eu recebo ou não recebo uma resposta, né, da malha aduaneira. Quando a empresa recebe o alerta de malha aduaneiro, no próprio alerta, ele já vai lá uma observação de que, como a malha aduaneira não é um procedimento fiscal, não existe uma análise individualizada da empresa, que essa análise, na verdade, é feita por parte da empresa, né, a análise individual do caso concreto, não existe uma resposta, uma afirmação está correto ou não está correto, porque essa análise de fato não é feita na malha aduaneira. Então, que de qualquer forma, quando na malha aduaneira é verificado que a empresa procedeu à retificação, procedeu à regularização, se havia diferença tributária, né, por exemplo, em virtude da mudança de classificação, houve o recolhimento, né, se o processo automático lá identificou o recolhimento, aquele alerta ele é encerrado como resultado. Só que todo o arcabouço das empresas, de qualquer forma, é encaminhado para acompanhamento pelo gerenciamento de risco. E aí entra aquele outro item que a gente também comentou que vai no alerta de malha aduaneiro, que é que o fato de ter passado por uma malha aduaneira não exclui a possibilidade da empresa futuramente, né, sofrer uma abertura de procedimento fiscal para poder verificar mesmo
o fato concreto, né, para verificar a classificação, verificar a mercadoria, numa fiscalização tradicional. Então, é por isso que, normalmente, realmente, a empresa ela não recebe uma ratificação ou retificação, né, em termos de argumentação da malha aduaneira. E aí, normalmente, o que a empresa verifica que foi encerrado é porque toda a comunicação que a empresa faz no processo de malha aduaneira é feito pelo portal ECAC, em um processo, um dossiê de atendimento ao contribuinte, e toda a comunicação é feita por lá, né, tanto da parte da Receita Federal quanto da parte da empresa, como a Cileide comentou. A conversa vai ficando todo o histórico no processo, e uma vez encerrado aquele alerta, aquele processo ele é arquivado. E a empresa tem conhecimento de que aquela situação dela de alerta já foi encerrado, só que ela sabe que não está excluído a possibilidade de futuramente, por alguma, ou surgimento de fato novo, né, ou algum indício outro apurado pelo gerenciamento de risco, de ser realizado um procedimento fiscal. Obrigado. Eu acho que faz todo sentido, né, a gente te ouvindo aí falar sobre a principal função aí da malha no Comex, quando a gente lembra dos slides onde você trouxe ali o percentual de empresas OEA que participam da malha, o percentual de empresas OEA que atendem ali a malha e fazem a autorregularização, né, isso só faz a gente pensar que, de fato, o programa OEA que busca ali a conformidade voluntária das empresas é bem aderente com o processo da malha aduaneira e com o próprio objetivo dessa ferramenta. Seguindo nessa linha ainda, falando um pouquinho de como a malha aduaneira começa dentro da Receita, né, de qual é o processo interno da Receita para dar início à malha e que a gente ali, as empresas, entendam um pouquinho que sistemas, que informações, que cruzamentos existem, qual é o start, o gatilho para que haja aí um alerta de malha disparado aí para as empresas. Todos os alertas de malha, eles são, o gatilho para que seja feito um alerta de malha, ele sempre parte das equipes de gerenciamento de risco da Receita Federal. Até a portaria COANA 76 de 2020, lá no artigo 5º dela, ela fala um pouco desse processo, né, que como é feita a participação das equipes de gerenciamento de risco do seu entrelaçamento com a equipe de malha aduaneira. A equipe de malha recebe esses indícios que já foram encaminhados pelo gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é quem, por meio da verificação, né, o cruzamento de dados, aí eles utilizam todas as suas ferramentas de gerenciamento de risco, né, de utilização de inteligência artificial, de cruzamento de dados, inclusive utilizam-se dos caminhos de denúncias, muitas vezes, né, de utilizações indevidas ou incorretas. A partir desses inputs que eles recebem, eles têm a capacidade de determinar quais são aqueles casos de fraude, né, que estariam excluídos da possibilidade de malha, e quais aqueles casos em que são indícios de que esteja ocorrendo algum erro, alguma inconsistência. As equipes de gerenciamento de risco, né, que estão em todas as unidades do Brasil, elas reúnem essas informações, analisam, já selecionam todas as empresas que podem estar cometendo aquele possível erro, já identificam, inclusive, as operações que apresentam aqueles indícios e já encaminham para a equipe de malha aduaneira todo o repertório de empresas que serão objeto de recebimento de malha aduaneira, de alerta de malha aduaneira. Então, o start está no gerenciamento de risco, é o gerenciamento de risco que faz os seus batimentos, por meio de identificação, por exemplo, acompanhamento de benefícios fiscais, acompanhamento de classificações que tem, por meio da verificação por inteligência artificial, maior probabilidade de incorrência de erros. Eles selecionam essas operações, encaminham para a gente, e aí cada alerta ele vai específico para um tema. Então, a empresa ela não recebe um alerta genérico, verifique de forma genérica as suas operações. Não, ela já recebe especificamente a um objeto, referente à classificação do produto tal, referente ao benefício que foi utilizado a partir da data tal. E aí, cada alerta, né, ele tem a parte os textos que sempre vão em todos os alertas, que são as orientações gerais, e ele tem aquela parte que varia de acordo com aquele tipo de indício que foi identificado. Qual é a classificação, se é, por exemplo, uma diferença de classificação fiscal do que foi utilizado pela empresa e qual é o entendimento de aplicação da Receita Federal, no alerta, inclusive, vai uma descrição de por que esse é o entendimento da Receita Federal, para que a empresa possa ver a sua mercadoria, analisar e ver, a minha mercadoria, ela se aplica a todos esses passos que a Receita Federal está
está me indicando que seria o caminho correto para realizar a classificação, né, a partir das posições, subposições, item, subitem, e a partir dessa análise a empresa tem condições de ela mesma fazer a análise sem a interferência da Receita Federal e de forma autônoma fazer a retificação e a regularização. Gerenciamento de risco é a palavra-chave, né? E aí a gente não pode deixar de perguntar ao Fabiano de qual é o impacto dessa malha aduaneira na nossa parametrização, nos nossos canais de conferência, Fabiano. Não existe essa correlação, né? Não existe essa correlação. O procedimento de malha para os OEAs especificamente, né? É um procedimento totalmente independente, né? Então, os OEAs, eles têm seleção mínima necessária de acordo com critérios de riscos que incidem no momento da seleção, né? A gente está tratando na malha indícios que foram detectados depois que a mercadoria já foi desembaraçada, né? Então, são procedimentos distintos. Um é a análise de risco com foco na seleção, né? Então, esses sim podem impactar a seleção dos OEAs, só que a gente sempre defende que essas seleções devem ser aleatórias em baixo nível ou dirigidas nos casos em que o dano não pode ser recuperável. Os casos em que o dano pode ser recuperável, e a gente está sempre tratando da malha aqui de danos que são recuperáveis, inclusive está sendo enviado o alerta para que haja a autorregularização. Então, os casos em que possa haver autorregularização, né, a gente não incentiva que haja seleção em zona primária. Então, eu acho que um complementa o outro. O fato de as empresas poderem receber notificações de malha e se autorregularizarem justificam o baixo nível de incidência em canal de conferência em zona primária. Então, acho que essa que seria a correlação inversamente proporcional entre eles. Maravilha. Então, queria agora entender com você, Luciana, a malha aduaneira não impacta ali diretamente nos canais de conferência. Além do impacto ali de recolhimento, de regularização e eventual recolhimento de diferença, qual outro impacto ele pode gerar para as empresas? O que existe no processo de malha aduaneira, eu cheguei a comentar que sempre quando a gente encerra, né, uma linha de malha aduaneira, todas aquelas empresas que foram abarcadas naquela execução daquele assunto específico, elas são depois devolvidas para acompanhamento de gerenciamento de risco. Nesse processo de devolução para o acompanhamento do gerenciamento de risco, é feita uma análise que aí já não é mais feito pela equipe de malha aduaneira, mas sim pelo setor de gerenciamento de risco da Receita Federal, de analisar aqueles casos em que não houve a regularização, né, que seria o caso de, por exemplo, seguir para uma fiscalização tradicional, ou se a empresa, por algum motivo, né, discordou do entendimento da Receita Federal e essa discordância permaneceu, de dar tratamentos na zona primária para aquela empresa. Então, são registrados alguns elementos de controle para aquelas empresas que não se regularizam, né? É feita essa distinção das empresas que se regularizaram, as empresas que não se regularizaram, e é feito um tratamento diferenciado para as empresas que não se regularizaram. Só que esse tratamento, ele vai além, né, do processo de malha aduaneira, ele já faz parte mesmo do gerenciamento de riscos. Obrigado. E aí, só para a gente entender um pouquinho melhor, quando a gente recebe ali um alerta, precisa fazer a autorregularização e tem uma diferença de imposto, tem aqui a necessidade de fazer ali uma retificação de DIs, e existiram aqui algumas perguntas relacionadas em dúvidas em por que em alguns momentos eu recolho multa e juros, em outros eu não recolho, eu só juros, o que é correto, a aplicação dos juros e da multa, ou só dos juros, enfim, aí se você puder explicar para a gente um pouquinho. Na malha aduaneira, a gente tem trabalhado agora cada vez mais, inclusive, com casos em que, por exemplo, não existem só retificações que envolvam diferença tributária. Então, assim, a gente tem os casos que envolvem a diferença tributária, e aí tem o recolhimento dos tributos com os acréscimos legais. A gente tem também, agora que a gente tem trabalhado com cada vez mais intensidade, em linhas de pesquisa que a gente recebe do gerenciamento de risco, em que não tem diferença tributária. Existe uma regularização a ser feita por parte da empresa, mas essa regularização não implica em diferença tributária. Por exemplo, a gente já muitas empresas têm recebido agora alertas
quando é percebido pelo gerenciamento de risco que existe, por exemplo, alguma mercadoria, algum tipo de produto, que ela precisa de algumas características para poder ser determinada a classificação fiscal, só que essa descrição não está completamente descrita. A empresa recebe o alerta para que ela possa completar e regularizar isso naquelas operações que foram identificadas. Então, por exemplo, acrescentar as informações que estão faltando daquela mercadoria. O fato dela acrescentar aquela informação não vai gerar uma diferença tributária, desde que ela não acarrete mudança de classificação fiscal. Então, ela não recebeu o alerta para retificar a classificação fiscal dela. Ela recebeu um alerta para poder regularizar uma informação que não acarretaria diferença tributária. Se isso fosse passar por um processo de fiscalização, por meio de um procedimento fiscal, sim, teria, né, a aplicação da multa, por exemplo, a multa de 1%, pela descrição incompleta da mercadoria, que a empresa, ao retificar, ela deixa de incorrer nessa infração. Basicamente, essa diferença, né, quando você tem um alerta com retificação, né, e diferença tributária, ou um alerta que é simplesmente atualizar uma informação, por exemplo, da DI, ou fazer uma correção de uma informação. Às vezes, a gente já teve vários alertas que foram enviados no sentido de corrigir, às vezes trocar, né? Às vezes a empresa, na hora que ela preenche as declarações de importação, ela coloca uma certa informação num campo incorreto, e aí, muitas vezes, até devido ao sistema, né, no momento em que a empresa foi fazer aquela inserção das informações, isso acabou acontecendo para várias operações dela, né, e muitas vezes para mais de uma empresa. Então, todas essas empresas recebem a oportunidade de fazer essa regularização, essa correção dessa informação, que antigamente era feito diretamente por meio de lançamento. Essa informação está incorreta, tem a multa pela informação incorreta, pela informação incompleta. E aí a gente dando oportunidade para a empresa fazer a autorregularização, além da empresa poder ter a oportunidade de fazer essa correção sem a incorrência da infração, né, da multa, por exemplo, a multa de descrição incorreta, a gente tem o benefício da informação também ficar correta no sistema, né, que isso é importante também para controle aduaneiro, para questões de estatísticas, para questões, inclusive, da própria empresa, né. O Fabrício, Opa! Posso falar uma coisa? Luciana, eu queria ver se eu entendi corretamente. Quando é um processo de malha aduaneira, que eu tenho a diferença de tributos a recolher, eu vou somente calcular os juros a diferença de valor do mês que era para recolher para o mês atual que eu estou recolhendo. Esse cálculo. Eu não vou pagar a multa de 75% porque está em processo de malha aduaneira. É isso, né? Se fosse intimação, eu teria que pagar os 75%, eu teria que pagar 1% do valor aduaneiro. É isso? Isso, como não se trata de um procedimento fiscal, né, não tem a abertura de um TDPF, né, que a gente chama o termo de procedimento fiscal, não é uma ação fiscal, não é um lançamento fiscal. Então, a empresa ela atua como se ela tivesse de forma espontânea mesmo. Então, ela faz o recolhimento de acordo com todos os critérios utilizados como se ela estivesse espontânea. Porque a Receita, na verdade, apresentou para ela quais são os indícios, e ela mesma que verificou, ela viu se aplica ou não. Muitas vezes ela considera que não, muitas vezes ela considera que sim. Ao fazer isso, como não existe abertura de um procedimento fiscal, ela não paga a multa de 75% da diferença tributária, não paga a multa de 1% pelo erro de classificação, se ela mesma já fizer, né, a alteração da classificação fiscal, e com o recolhimento do tributo e os acréscimos legais desse tributo. Então, Luciana, só para ver se ficou claro, né? Normalmente, os juros pelo atraso, a multa de mora, que é a penalidade pelo atraso, e a multa de ofício, que essa de 75% citada pela lei seria a multa de ofício. Então, como a autorregularização tem a mesma característica da denúncia espontânea, dessas três, ele só paga os juros, que é a correção do valor até a data do pagamento. As multas, ele não recolhe, então nem a multa de mora, nem a multa de ofício. Seria isso? O nosso alerta, ele vai no sentido de recolher a multa de ofício e os juros de ofício,
A multa Multa de mora. de mora e juros de mora. Mora de Essas mora duas, e juros, tá. sim, é um assunto que é controverso, né? E às vezes as empresas, quando elas argumentam, a gente segue a mesma linha do que a gente segue com todas as questões que surgem controversas da empresa em relação ao seu entendimento com a Receita Federal, né? A gente encerra em termos de malha aduaneira, mas esse assunto segue para acompanhamento e tratamento por gerenciamento de risco. Os alertas todos, houve algumas alterações em termos do texto do alerta, mas desde o seu início ele já vai com orientação, né, do próprio contribuinte verificar as alterações necessárias, retificações, com o pagamento do tributo e acréscimos legais que são considerados a multa de mora e juros de mora, não a multa de ofício. Bom, porque você já respondeu aqui uma outra pergunta, Luciana, que diz respeito à natureza jurídica aí decorrente da malha aduaneira. Então já entendemos que não é um procedimento fiscal, né? Isso. Eu queria puxar agora um pouco mais para o lado do EA, e aí pedir ao Fabiano para ajudar a gente juntamente com você, Luciana. A gente teve aqui uma pergunta que a gente pode olhar de duas maneiras, tá? Algumas pessoas perguntaram se a malha aduaneira é um benefício exclusivo para os operadores econômicos autorizados, mas também perguntaram se existe algum benefício para empresas OEA caso ela caia na malha aduaneira. Bom, Bom, quer responder? não, eu posso responder a primeira. Tá bom. E você responde a segunda. A primeira é que não é exclusivo, e inclusive quando a equipe de gerenciamento de risco seleciona as empresas que podem estar incorrendo naquela inconsistência ou erro, não é feita essa análise por parte do gerenciamento de risco. Todas as empresas, OEA ou não OEA, são incluídas nesse rol de empresas, né? Se a operação foi identificada como uma possibilidade de incorrência de risco ou erro, de inconsistência ou erro, ela é encaminhada para a malha aduaneira e recebe o alerta de malha aduaneiro. Tá. Não, como eu falei, são duas ações distintas, na malha aduaneira e o programa EA. Os dois estão na linha do estímulo à conformidade voluntária. Então, acho que a malha, ele busca enviar os alertas para aqueles operadores que têm potencial de autorregularização, né? Então, por isso que ele exclui os fraudadores, né? Então, as empresas OEAs estão nesse grupo, daqueles que têm potencial de autorregularização. Então, eu acho que é por isso que são enviados para os OEAs também, né? Mas incluindo também outros operadores que não são certificados, né? Agora, se tem algum tratamento diferenciado no fluxo de malha... Correto. Não, eu acho que o tratamento é o mesmo. O que a gente busca saber é depois, né, o resultado dessa notificação de malha, e do resultado dessa notificação de malha, aquilo ali retroalimenta, né, a percepção que as equipes têm sobre as empresas. Então, um comportamento adequado na malha, ela retroalimenta não apenas para a equipe OEA, né? Eu acho que a própria equipe de malha e as equipes internas da Receita Federal que não fazem parte do OEA, quando a gente mostra números dizendo, olha, as empresas OEAs se autorregularizam mais, a gente já está falando de um grupo de não fraudadores, de empresas que buscam regularidade. Se a gente mostra que dentro desse grupo tem uma diferença e os OEAs se comportam melhor do que os outros, isso reforça muito a imagem do programa internamente e corrobora para as nossas iniciativas de busca de novas medidas de facilitação, né? Então, eu acho que a Luciana, que é a equipe de malha que ela foi instituído dentro de uma delegacia de fiscalização, né? Eu acho que talvez você concordaria com isso, né, Luciana? Que ao a gente detectar que os números dos OEAs os OEAs performam melhor do que o não OEA, isso mostra para toda a casa, realmente são empresas que têm um comprometimento com a conformidade maior do que os demais, e eu acho que isso enriquece o programa como um todo e dá mais amparo nos momentos em que nós vamos defender dentro da Receita que os OEAs merecem mais benefícios. Sim. Inclusive, ultimamente a gente vem, ao longo dos últimos anos, tratando de fazer essa integração maior com a OEA,
E essa integração vem sendo nesse sentido que o Fabiano havia comentado, dos resultados, né, dos resultados da malha serem apresentados à equipe OEA para que possa ser feita essa análise e essa comparação de o quanto realmente as empresas de OEA, que são OEA, elas têm essa performance diferenciada dentro do programa de malha aduaneira. Vamos colocar a Cileide e o Rafael para comentarem também, e aí tem uma pergunta que se aplica aqui aos 4, tá? Eu acho que são pontos de vista diferentes, é importante para ajudar ali as empresas como um todo a prevenirem, né, e a saberem se posicionar diante de um evento de malha. É sobre controles internos, né? Como é que tanto a Receita Federal, o setor ali de malha aduaneira, como o próprio Centro-EA recomendam às empresas como um todo a estruturarem os seus controles de modo a evitar uma malha aduaneira, um apontamento de malha aduaneira, e pensando aí como a Cileide, como o Rafael, depois experiência de malha, o que eles tiveram que mudar do ponto de vista de controle interno pós terem recebido o alerta? Quem vai primeiro? Ele fez a pergunta para os 4. Vou começar. A gente... cada malha é uma situação diferente, como a Luciana colocou. Então, cada situação apresentada, a gente teve que fazer uma análise do que era praticado na época e buscar as melhores práticas aí para que não ocorresse novamente o problema apresentado. Então, eu já tive que mudar procedimentos, eu já tive que mudar, melhorar sistemas, eu já tive que juntar alguns departamentos para entender da onde veio a falha, né? De como começou isso, para que a gente trabalhasse na causa raiz e não só no problema em si. Então, isso, Fabrício, vai depender do tipo de malha que foi apresentado para a empresa. Essa é a minha colaboração. Bom, da nossa parte, eu acho que revisitar os procedimentos e os processos, eu acho que foi fundamental, mas eu acho que aumentar a consciência de todos os departamentos da empresa, né? Da importância da correta classificação fiscal. A gente tem que tirar aquela cultura, né, de não olhar para a NCM com o cuidado que ela tem que ter, né? Ela diz muito sobre o nosso processo, diz muito sobre nossas responsabilidades, diz muito sobre tributos, e é uma peça-chave. Então, realmente, conscientizar departamentos, por exemplo, como engenharia, que não tem tanto contato com a NCM, da importância das informações técnicas para a correta classificação. Então, eu acho que revisitar os processos foi primordial para nós, aumentar o controle, né? Aumentar o controle ainda mais. Nós tínhamos uma base de classificação fiscal, mas essa base foi totalmente revisitada, né? Para que a gente possa mitigar qualquer possibilidade futura. Eu acho que nenhuma empresa quer receber uma malha aduaneira ou uma auto de infração, ninguém quer receber, né? As empresas querem trabalhar da maneira correta, e para isso a gente precisa realmente revisitar os nossos processos. Eu acho que é muito importante ter essa consciência de que o nosso processo precisa estar 100% confiável. A gente precisa ter assertividade das nossas classificações, dos nossos processos, para que isso evite problemas futuros. E isso não é só para a empresa OEA, é para todas as empresas. Eu acho que é válido ter controle e revisitar os processos, né? Como a gente disse, a malha aduaneira foi uma oportunidade, e é uma oportunidade novamente para a gente revisitar os nossos processos e ter certeza de que aquilo que a gente está declarando, que aquilo que a gente está recolhendo em impostos é realmente o correto, é realmente em conforme, em compliance com a legislação brasileira, né? A gente tem que realmente ter essa consciência de que precisa sim estar correto, e a gente precisa sim seguir aquilo que está na legislação. Obrigado. Fabiano, você já falou que não tem uma ligação direta da malha com o OEA, mas a gente está falando de gerenciamento de risco, de controle, acho que, e empresas OEA aqui, né? Então, acho que faz sentido a gente te ouvir um pouquinho sobre o que o Centro OEA recomenda para as empresas nesse sentido, né, de apontamentos.
Acho que a recomendação vai na linha do bastante atenção ao critério que trata de gerenciamento de risco, né? Então, o critério trata de identificar pontos de riscos, implementar controles, fazer revisão periódica, né? Especialmente quando recebe são detectados erros, né? Ou indícios de erros. Esses erros, esses indícios podem ser detectados por conta própria, né? Então, a gente tem muitas empresas OEAs que fazem auditorias internas ou até outras que contratam auditorias externas, né? Para dar mais suporte ao módulo de gerenciamento de risco. Outras que não fazem isso, mas são bastante diligentes em relação aos inputs que vêm da própria Receita Federal. Então, por exemplo, as inspeções que são realizadas em Canal Vermelho, que, apesar de menor para a OEA, continua existindo, né? Eventuais fiscalizações, notificações de malha, tudo isso são alertas, né? Que devem ser interpretados como forma de aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento de risco, né? Então, eu vejo um módulo que pode ser aperfeiçoado, esse módulo reage a estímulos externos, esses estímulos podem ser da própria empresa, com auditorias internas, auditorias externas, ou vindo da Receita Federal, e a notificação de malha é um desses estímulos externos para aperfeiçoar. Então, atenção constante a esses indícios de erro e busca por melhoria do processo, como foi relatado tanto pelo Rafael como pela Cileide. Internamente, né, eu acho que a gente tem que maximizar a nossa capacidade de detectar esses indícios e compartilhar o máximo possível com as empresas certificadas, né? A gente tem as notificações de malhas que muitas vezes vêm anos depois, um ano por um período depois, a gente tem que diminuir esse time, né? A gente, usando tecnologia, a gente tem capacidade de fazer isso no momento do registro da declaração. Isso já se discute. Se na Cileide, ao registrar, tivesse um alerta lá, verificar a possibilidade de descumprimento do ex de IPI, ela já incluiria aquele custo ali no preço e repassaria. Seria muito melhor, ela buscaria conformidade, né, sem que isso impactasse o caixa da empresa depois. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem muito internamente, né, de tornar cada vez mais próximo os alertas do momento, antecipar esses alertas, né? Então, quanto mais antecipado, eu acho que maior é essa colaboração e diálogo entre a gente, né? Então, uso de tecnologia para maximizar o compartilhamento de alertas com as empresas, eu acho que essa é a tendência de futuro. Maravilha. E a Receita, Luciano? O que a Receita, como malha aduaneira, como o principal aí, o proponente, né, desses alertas, recomenda para os OEA e para os não OEA também? Eu acho que o que os colegas colocaram é perfeito. Como cada alerta é específico, né, é muito específico para um objeto determinado, quanto mais as empresas tiverem os seus mecanismos de controle, como a Cileide comentou, né, de estabelecimento de flags, menores serão as chances de acontecer alguma inconsistência que venha a ser detectada pela Receita Federal. E isso que o Fabiano comentou é interessante mesmo, dessa procura nossa que a gente tem, o trabalho interno, de tentar agora aproximar cada vez mais, né, essa comunicação, seja por meio do alerta de malha aduaneira, que seja o mais próximo da ocorrência, né, daquele possível erro ou inconsistência, que inclusive a gente vem analisando até a ampliação desse programa de malha aduaneira para a inserção de um procedimento, que seria um terceiro procedimento, que seria no sentido de, inclusive, a gente se antecipar, né, a ocorrência do risco, porque se a gente for pensar, a malha aduaneira, quando a empresa recebe um alerta de malha aduaneira, ela vai tratar algum erro que, no histórico de operações dela, a Receita Federal identificou alguma inconsistência. Mas se a gente já tem possibilidades de inconsistências que historicamente ocorrem, né, ou que benefícios, mesmo em termos de classificação, que a empresa, pelas características dela, ela possa vir a incorrer, de a gente poder tratar isso de forma antecipada, inclusive antes da ocorrência do erro, para que a empresa possa ser informada daquela possibilidade, né, daquelas características, para que ela possa se antever, né, antecipar a ocorrência do erro, para que não seja necessária a correção, por meio de uma retificação, por meio de uma regularização.
Ótimo. Tem aqui uma última pergunta, dentro daquelas que a gente recebeu, tanto aqui via chat como de forma antecipada, que é olhando um pouco mais para frente, né? No sentido de quais aí são as perspectivas futuras sobre a malha aduaneira, e aí vamos estender essa pergunta para sobre a malha aduaneira no programa OEA. E aí, aproveitando a Cileide e o Rafael, entendendo com ele que perspectivas eles têm a partir da experiência ali da malha aduaneira também. E aí, acho que, Luciano, você pode começar e a gente... Sim, essa necessidade de aproximação da equipe de malha com a equipe de OEA já é uma aproximação que a gente já é uma necessidade que a gente vem sentindo e vem tratando, né, ao longo desde o processo de aprimoramento da malha aduaneira, né? A gente começou a partir desse ponto que já foi comentado pelo Fabiano, da interação com os resultados, mas existe ainda essa possibilidade futura de a gente aumentar essa integração, seja por meio de... a gente comentou, né, que a malha aduaneira tem duas fases, ela tem a fase da malha, em que as empresas têm a oportunidade de se autorregularizar, e aquelas que não se autorregularizam, elas passam por uma análise para que seja feito o lançamento via FAPA, né, ou via lançamento tradicional. E é de se estudar e de se analisar realmente uma integração nessa fase, né, para as empresas OEA. Como são empresas que têm essa proposta da conformidade, de atenção, né, a cada aspecto da conformidade, vamos supor que as empresas OEAs que estejam nesse processo, como existe essa comunicação, como existe essa disposição, como fazer nessa integração? É algo que tem que ser estudado, é algo que tem que ser analisado em conjunto, né, a malha e a equipe OEA, mas são estratégias que estão sendo colocadas para que sejam analisadas e discutidas, porque realmente o interessante é que haja essa integração das duas equipes, que têm objetivos em comum, que têm essa intenção, né, de trabalhar com essas empresas de forma a promover cada vez mais a conformidade aduaneira. Bom, vou falar então. Tá a gente, como empresa, como a Luciana colocou que tem duas fases, a fase da malha e a segunda fase da FAPA, a gente... e como a malha aduaneira não é um benefício exclusivo, né, do programa OEA, a gente gostaria, como empresa certificada, de que nessa segunda fase nós tivéssemos um tratamento diferenciado. Eu levanto aqui a bandeira para o Fabiano correr aí atrás e conseguir esse benefício para a gente, porque nessa segunda fase, vamos supor, a minha empresa alegou que não, aquele produto não correspondia ao que a malha estava falando. Ok, mas e se a malha entender que corresponde? Entendeu? Então, a gente precisaria ter alguma forma de ter um benefício de não ser já penalizado de fato, da gente conseguir conversar, conseguir se entender sobre isso, porque a Receita também pode ter a interpretação errada. Então, alguma coisa nesse sentido. Bom, por isso que é importante deixar as mulheres primeiro, que elas vêm com todos os pedidos na frente, né? Cileide, obrigado, mas eu acho que eu entendo a tua solicitação. Eu acho que o que me preocupa, Rafael, o que me preocupa é quando a gente fala de regularização da malha, Luciana, me corrija se eu estiver errado, que a gente fala que ainda pode ter aí uma possibilidade de uma infração futura se for julgado pelo gerenciamento de risco. Então, eu acho que uma vez que a gente cumpriu, né, a autorregularização, eu acho que ter esse olhar um pouco mais de entender qual foi o nosso erro, o que faltou para não chegar no auto de infração seria bem importante também. Mas eu acho que o mais importante que está acontecendo, né, que a gente está vendo hoje na Academia OEA, é essa proximidade da iniciativa privada com a Receita Federal. Então, eu acho que esse diálogo é muito importante e, com certeza, é só o início desse trabalho em conjunto que a gente está construindo, né? Então, é muito importante ter esse diálogo. Eu acho que a malha aduaneira já diz muito sobre isso, né?
ser esse alerta, de ser esse comunicado para a gente realmente revisitar alguma inconsistência e corrigir, mas eu acho que essa iniciativa da comunicação, do diálogo é muito importante, né? E a gente quer que realmente, a gente sente a importância disso como iniciativa privada, e a gente quer que isso seja importante também para a Receita Federal, que essa parceria, dessa comunicação, desse diálogo seja sempre consistente e persistente, né? Pelo que eu entendi, acho que a sugestão da Cileide seria, Luciana, antes de iniciar startar o processo do FAPA, ter um outro momento de comunicação, né, caso sejam empresas OEAs, né? Então seria um tratamento diferenciado, assim. Eu acho que isso dá para a gente conversar, eu acho que para evitar, né? Considerando que são empresas confiáveis da aduana, né? De ter mais um canal, mais uma instância de diálogo, né? Eu acho que isso é factível, a gente tem que conversar, né? Eu acho que o programa Malha é um programa novo, né, Luciana? A gente está com a Malha aduaneira há 5 anos. Compara com a Malha de tributos internos, que é algo que vem e todo ano vem se modernizando, né? Então eu acho que a gente tem muito a avançar, né? Eu acho que isso depende de diálogo, né? Eu acho que pelo menos da nossa parte a gente não tem nenhum óbice a isso. É uma questão de a gente conversar e buscar um aperfeiçoamento que talvez incluía essa segunda instância aí, né? Essa segunda oportunidade ou de que haja um diálogo, né? A gente tem a figura da Receita do Consenso, né? Que foi publicada recentemente, que incentiva que canais de diálogo sejam feitos para evitar, né, o litígio, então que se busque o consenso. Então iria mais ou menos nessa linha. Acho que é uma sugestão interessante, né, que certamente podemos avaliar sim. Da nossa parte, eu acho que a visão de futuro é que o máximo de notificações de malha sejam enviadas para as empresas OEAs antes da abertura de um procedimento fiscal. Eu acho que é isso que a gente defende internamente. A gente acredita que as empresas OEAs têm interesse na autorregularização, por isso que elas estão no programa. Ao mesmo tempo, né, a certeza de que vai haver uma malha não pode ser uma justificativa para um relaxamento no nível de atenção da empresa nos seus critérios de gerenciamento de risco. Então, isso são os 2 pontos que têm que ser sopesados aí no futuro. Então, é assim que eu enxergo, né? Aumento das notificações de malha para a OEA, levando em consideração que isso não pode gerar um clima de tranquilidade e relaxamento dos controles internos. Maravilha. Pessoal, passamos por todas as questões que nós recebemos aqui pelo Forms, algumas, inclusive, do Perguntas e Respostas foram direcionadas. A Luciana, durante a fala dela, já trouxe em respostas muitas das perguntas, assim como o Fabiano, o Rafael e a Cileide. Fabiano, devolvo para você, então, para encerramento da nossa academia. Tá bom. A nossa anfitriã, Elaine, aí, teve um problema pessoal, ela teve que se ausentar. Então, eu vou concluir aqui. Primeiro, agradecer todos os participantes, né? Não só os que vieram participar do painel, mas também os mais de 1.000 pessoas que participaram desse evento hoje. Nós faremos outros eventos. Eu acho que esse evento foi muito rico, né? Teve muito mais diálogo, né? A gente respondeu várias perguntas. E a gente provavelmente vai seguir um modelo parecido nas próximas academias OEAs, né? Para quem não pôde participar, representantes das empresas que não puderam acompanhar por qualquer motivo, a gravação, o evento está sendo gravado e vai ser incluído lá no site da Receita Federal, lá na seção da Academia OEA para consulta futura, tá bom? Então a gente chega ao fim desse mais um evento. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, ok? Muito obrigado.